Olá, queridinho e queridinha do papai. Hoje uma dica quentinha, fresquinha do coração do pai, direto para o seu coração. E a dica de família de hoje, assédio moral conjugal, está em 1 Pedro 3,7. Preste atenção. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Uma palavra me chama muita atenção aqui. Em primeiro lugar, discernimento, que para o dicionário online significa aptidão ou capacidade de entender certas circunstâncias, distinguir o certo e o errado. Então, se você é uma pessoa, e aqui a gente traz para o marido e para a esposa, discernido ou discernida, você sabe muito bem como diferenciar aquilo que faz bem para a sua família e aquilo que faz mal para a sua família. Se você não se considera discernido, pede sabedoria ao Pai das Luzes, porque Ele é capaz de dar, não lança em rosto e com certeza você vai ser um sacerdote ou uma mulher no seu lar sábio e sábia. Bem, assédio moral é algo muito fácil de você entender. Nós não temos muito tempo, vamos começar falando o que é humilhação, porque assédio moral é uma humilhação que se propaga indeterminadamente durante um período de tempo. Então, a humilhação é um sentimento de ser ofendido, menosprezado ou menosprezada, rebaixado, inferiorizado, submetido, constrangido, ultrajado pelo outro. É sentir-se um ninguém, sem valor, inútil, magoado, perturbado, mortificado, traído, envergonhado, indignado e com raiva. A humilhação traz o quê? Sofrimento, tristeza e dor. E o assédio, para a gente transformar isso em palavras muito simples, é essa reiteração dessa humilhação. Repetição sistemática, intencionalidade, porque às vezes você fala palavras de vida ou de morte e não sabem a consequência que essas palavras podem trazer. Mas a Bíblia te dá esse poder, um poder importante de decidir se você vai amaldiçoar ou abençoar. Então, voltando, essa repetição sistemática da humilhação, essa intencionalidade, direcionalidade, você está desferindo aquelas palavras para determinada pessoa, que nesse caso é o seu cônjuge, a sua esposa ou seu marido. Temporalidade, esse é um fator importante, porque o assédio é uma humilhação que vai se propagando no tempo, ela perdura, ela parece que não vai acabar nunca. E é uma degradação dessa relação. Ora, por quê? Porque toda palavra humilhante e reiterada, ela tem consequências. Toda palavra, na verdade, é uma semente. A semente, ela vai dar o fruto para qual ela foi lançada. Se você lança a vida, você vai produzir na vida da outra pessoa vida. Se você lançar a palavra de morte, você vai provocar na vida da outra pessoa morte. Então, nesse caso de assédio moral, praticamente, você que fala para sua esposa, mas não sabe nada, olha aí, ela não acerta uma, mas meu Deus do céu, vai ser incompetente assim lá na China. E você diz para o seu marido, isso é um bananão, mas que homem sem ação, meu Deus, como é que eu caso com um traste desse? Olha aí, essas palavras repetidas, reiteradas, direcionadas para o seu cônjuge, elas são capazes de transformar a sua relação de uma relação saudável e boa em uma relação problemática. Porque esse assédio moral, essa humilhação, essa degradação através das palavras reiterada no tempo, ela traz consequências nefastas. Em primeiro lugar, baixa estima. Você não pode conviver debaixo do mesmo teto com uma pessoa que está te dizendo, mas você não consegue acertar, mas você não dá para nada, você não acerta uma. Mas ela é problemática. Olha o jeito de falar dela, olha para ele como ele se comporta. Não sabe se comportar nem numa mesa. São palavras reiteradas no tempo, ditas de várias maneiras, de várias formas, mas que sempre falam ao seu cônjuge negativamente. O cônjuge com a autoestima baixa, ele se sente sempre impotente, sempre para baixo, desmotivado, incapaz.
Isso é uma consequência terrível no casamento. A outra é que essa conduta negativa, essa palavra desferida negativamente, ela também vai forçar no seu cônjuge uma conduta defensiva. Ora, como você vive sob o mesmo teto com uma pessoa e pensa em ter uma relação de conforto, confidencialidade, cumplicidade, reciprocidade, mas se vê atacada sem sossego, sem descanso, pelo outro com palavras de morte o tempo inteiro? Lógico que essa relação, ela vai se tornar uma relação problemática, porque essa conduta defensiva, ela pode se tornar também uma conduta ofensiva. E aí você não vai ficar só magoando o seu cônjuge, assediando moralmente, humilhando ele por tempo indeterminado. Você vai ficar recebendo também esse mesmo nível de palavras. Então a morte que você semeou voltará para você como morte. Isso, logicamente, degrada a relação. Lógico, em qualquer relação o ser humano precisa se sentir importante. E validação, uma palavrinha tão simples, uma coisa tão fácil de fazer, pode mudar sua vida. Ora, se a Bíblia diz que as palavras trazem vida e morte, e se as palavras estão sobre o seu poder, você pode decidir fazer a diferença. Você pode decidir validar o seu cônjuge. Ao invés de dizer que ele não pode nada, você vai conseguir. Essa semana vai ser diferente. Você vai crescer na sua profissão. Você precisa pensar que você consegue, você é competente, você é o melhor. E mesmo que isso não seja uma completa verdade, essa palavra vai se tornando vida. Ela vai se tornando verdade na vida do outro. E essa validação vai fazendo com que a autoestima do seu cônjuge vai ficando mais alta, melhor. Ele vai se sentindo mais confiante. E a vida, com certeza, vai trazendo os seus frutos melhores para a relação. Bom, essa responsabilidade de palavras de vida é sua. Essa validação você pode fazer. Se a validação vem de alguém que a gente ama e confia, ela vale muito mais do que qualquer outro livro de autoajuda ou qualquer outro pastor, qualquer outra palavra de um bispo, por exemplo. A validação para sua esposa e para o seu marido dependem muito de você. Mude a sua postura hoje, basta só decidir. Fica com Deus e até a próxima dica de família aqui no Portal da Esperança.